Nós estamos na sessão de debates, portanto, conforme combinado com todos, nós vamos agora receber das mãos do ministro-chefe da AGU a defesa. A lista de presença fica suspensa enquanto utilizada a palavra. Agora prestem atenção, por favor, que eu vou dizer, que essa presidência vai dizer. Não serão permitidas manifestações ou interpelações ao ministro nessa sessão, que tão somente, insisto, apresentará considerações da manifestação da defesa da denunciada. Lembrando que a peça da denúncia já está de conhecimento público já há alguns meses, e é nessa oportunidade, ministro Cardoso, Vossa Excelência é da Casa, 2 mandatos como deputado federal, Vossa Excelência será muito bem recebido, por gentileza, por todos os deputados, porque temos a responsabilidade de produzir nessa comissão um parecer de admissibilidade ou não. Vossa Excelência, fique à vontade agora para protocolar e fazer uso da palavra. Tem suco de maracujá. Está todo. Nós vamos agora receber o protocolo, o carimbo aqui da comissão. Por favor, com a secretária Cláudia. Chamar a Janaína para aprender aqui. Queria que a secretaria providenciasse imediatamente, urgentemente, cópia para todos os membros, para que fosse distribuída ainda durante essa sessão, por favor. Vossa Excelência, ministro Cardoso, tem a palavra. Acho que é melhor aqui, né? Excelentíssimo senhor deputado presidente desta douta e digníssima comissão especial, excelentíssimo senhor relator, senhores deputados, senhoras deputadas que integram a presente comissão, início gostaria de saudá-los e agradecer a oportunidade de aqui comparecer, para que, em nome da senhora Presidente da República, eu possa apresentar a presente manifestação de defesa em face do procedimento de apreciação de denúncia por crime de responsabilidade em curso nesta Casa. De início, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de dizer que essa defesa que acaba de ser entregue é uma defesa longa, exaustiva,
São quase 200 páginas de texto, onde são feitas considerações de natureza jurídica, de natureza técnico-econômico-financeira. Por óbvio, nessa exposição, eu vou me limitar aos principais aspectos. Todavia, julgo que a análise detida desta denúncia revelará, de forma clara e indiscutível, a absoluta improcedência dos crimes de responsabilidade que, por força da denúncia originalmente aceita por Sua Excelência o Presidente da Casa, são, em tese, imputados à Senhora Presidente da República. Não existem efetivamente crimes de responsabilidade. A peça inicial é marcada por profundos vícios e a defesa mostrará, com absoluta clareza e rigor, estas questões que acabo de apontar. Nessa exposição que farei, seguirei basicamente os principais tópicos da defesa na própria ordem apresentada, na própria sequência que o texto escrito está sendo exposto. Nós dividiremos a análise em 3 pontos. E, ao final, faremos os pedidos respectivos a esta douta e digníssima comissão. Em primeiro lugar, faremos uma contextualização institucional e jurídica do processo de impeachment nos marcos do Estado Democrático de Direito vigente nos termos da Constituição Federal de 1988. Esta contextualização pressuporá esta análise preliminar. Nela falaremos da identificação do objeto da denúncia que está sendo discutida nesse processo e ainda abordaremos, embora a matéria já esteja superada, a legitimação da Advocacia Geral da União para atuar nesse caso na defesa da Senhora Presidente da República. Digo que está superada porque já soube que houve uma decisão da questão de ordem. Então, portanto, embora mencionada, apenas direi de passagem este ponto. Nesta contextualização, portanto, gastarei mais palavras para analisar o instituto do impeachment no âmbito da nossa ordem jurídica e delimitar o objeto da denúncia. A posteriori, na segunda etapa da exposição, levantarei as questões preliminares, que, a meu juízo, caracterizam a absoluta invalidade desse procedimento e da ilegalidade do seu processamento na conformidade dos princípios constitucionais que estão afirmados na nossa lei maior. Esse procedimento vem se desenrolando, por diversos aspectos, em situação ofensiva à Constituição Federal e ofensiva à legalidade. Isso será objeto das questões preliminares que nós abordaremos. O terceiro segmento é a análise de mérito da denúncia. Nesta análise de mérito, nós enfocaremos os aspectos jurídicos, econômicos e financeiros que caracterizam os fatos denunciados aceitos pelo senhor presidente da Câmara neste processo. Feitos os desenvolvimentos e as análises desses 3 segmentos, ao final, apresentarei os requerimentos devidos em nome da autoridade presidencial que ora represento na qualidade de advogado-geral da União. Passo, então, senhores deputados e senhoras deputadas, à exposição. Começo pelo primeiro tópico, a contextualização histórica, política e jurídica de um processo de impeachment no direito brasileiro. A Constituição Federal de 1988 consagra claramente, logo na sua abertura, que o Brasil é um Estado democrático de direito. Essa expressão ela não é vazia, ela não é desdotada de significado. Dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito implica em 2 realidades que precisam ser observadas. A primeira delas diz respeito ao que seja efetivamente um Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? O Estado de Direito é aquele que produz o seu direito e faz com que os agentes que atuam em nome do Estado ajam de acordo com esse direito. O Estado de Direito é aquele que produz as leis
e que a todos subordina, sem exceção, a estas mesmas leis. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Este é o princípio da legalidade, próprio e característico dos chamados Estados de Direito. Porém, nem sempre os Estados de Direito são Estados democráticos, como dizem os juristas. A ideia de democracia é a ideia em que a soberania popular se afirma como criando a produção do direito. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, ou diretamente, ou através de representantes eleitos pelo povo. Portanto, afirmar que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito significa que o direito a tudo orienta, e esse direito remonta na sua legitimidade à própria soberania popular. O Brasil, ao se afirmar como Estado democrático de direito, adotou o regime presidencialista de governo. Não adotou o regime parlamentarista, nem um regime misto, como acontece em alguns países. Disto deve-se extrair uma importante consequência jurídico-política para a nossa análise. Nos chamados regimes parlamentaristas, ou até mesmo nos chamados regimes mistos, se costuma estabelecer nas constituições mecanismos de controle primário entre o poder executivo e o poder legislativo. Nesses sistemas, parlamentaristas ou mistos, muitas vezes se defere a prerrogativa ao chefe de Estado de dissolver o parlamento, de convocar novas eleições parlamentares. Da mesma forma, nesse sistema, o parlamento pode, por razões de mera conveniência política, destituir o governo, ou seja, fazer com que o governo deixe de ocupar a posição que efetivamente possui do ponto de vista da gestão que lhe é atribuída constitucionalmente. Isso é uma característica dos sistemas parlamentaristas. É um sistema efetivamente de controles primários. O chefe do executivo tem formas de gestão política sobre o parlamento, na possibilidade, inclusive, da sua dissolução, e o parlamento pode instituir o governo. No presidencialismo, adotado pela Constituição Federal de 1988, após ampla consulta popular, não é isto que se estabelece. No presidencialismo, há uma fusão entre quem é chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado e chefe de governo é o presidente da República. É quem comanda quem comanda o executivo. É exatamente por isso, porque há uma fusão na figura do presidente da República, da chefia de governo, da chefia de Estado, que a ordem jurídica constitucional, ao contrário do que acontece no sistema parlamentarista ou misto, dá uma série de garantias e de estabilidades para que o chefe do executivo possa exercer as suas funções. Garantias e estabilidades que não decorrem de favores à pessoa de quem governa, mas garantias e estabilidades que decorrem da missão institucional que o chefe do executivo recebe no presidencialismo. São garantias que fazem com que o seu mandato tenha várias dimensões consolidadas de proteção, justamente para que não exista instabilidade institucional, justamente para que não exista incerteza, justamente para que o Estado e o governo não tenham solidez no âmbito desse sistema. Posso mencionar várias garantias que são dadas, indiscutivelmente, ao chefe de governo e ao chefe de Estado no sistema presidencialista. Várias delas estampadas e acolhidas no texto da Constituição Federal de 1988. Vejam, por exemplo, nobres deputados, a regra contida no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal em vigor. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal em vigor diz: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Ou seja, ao contrário dos outros cidadãos, que não são investidos da condição de chefia de governo e chefia de Estado, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções durante o mandato que exerce na presidência da República. Por que isso? Um favor ao presidente? Um benefício? Um privilégio? Não, uma garantia institucional. Uma garantia institucional que afirma a estabilidade
daquele que tem por missão conduzir o Estado e o governo, após legitimamente eleito pelas urnas. Outra garantia que a Constituição dá, demonstrando essa estabilidade institucional que se afirma no presidencialismo para quem chefia o Estado e o chefia de governo. Artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. O parágrafo antecedente àquele que há pouco li, diz o seguinte: enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ao contrário dos outros cidadãos, nas infrações comuns, o senhor presidente da República não pode ser preso, a menos que tenha uma sentença condenatória. Por quê? Um favor a ele? Não. Garantia institucional, garantia de Estado, garantia de governo. Outro aspecto. Artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 51, inciso 1 da nossa lei maior, compete privativamente à Câmara dos Deputados: 1. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Por que se submeteria o legislativo à instauração de um processo criminal? Para a garantia institucional do Estado, para a garantia institucional da estabilidade das relações governamentais e públicas. Não é um privilégio, não é uma vantagem em razão da pessoa do presidente, mas uma segurança institucional que aponta pelos valores que cercam o presidencialismo em quaisquer formas constitucionais que adotam esse regime de governo. Da mesma forma, há que se observar ainda a regra da prerrogativa de foro, prevista no artigo 102, inciso 1, letra B da Constituição Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal pode julgar originariamente o presidente da República. Privilégio? Não. Isso não se trata de uma forma de escapar da jurisdição, nem de violentar em maneira alguma situações características do Estado de Direito. Se trata de assumir uma prerrogativa de estabilidade, para que o chefe do Executivo, o chefe de Estado, o chefe de governo, seja julgado apenas pela Suprema Corte do nosso país. Note-se, portanto, que todo o conjunto de valores que está estampado na nossa Constituição demarca esta garantia de estabilidade institucional indispensável, imprescindível para o sistema presidencialista. É diferente no parlamentarismo. É diferente no sistema misto, onde conveniências políticas podem destituir e mudar governos. No presidencialismo, não. Os mandatos são outorgados e legitimamente devem ser exercidos com absoluta estabilidade, salvo situações excepcionalíssimas, de grande intensidade valorativa e de clara ofensa a princípios sensíveis do texto da Constituição. Somente em situações extremas do presidencialismo se admite a cassação do mandato do presidente da República. É uma hipótese excepcionalíssima, que pode ser equiparada, segundo muitos juristas, à intervenção da União nos Estados, que pode ser equiparada ao estado de sítio, que pode ser equiparado ao estado de defesa. O impeachment, portanto, no presidencialismo, é uma situação de absoluta excepcionalidade institucional, justamente por força das garantias que marcam esse sistema de governo. Portanto, no presidencialismo, jamais se poderá falar que qualquer governo possa ser afastado por uma mera decisão política, por uma situação episódica de impopularidade, por algum tipo de situação natural do mundo da política que não seja absolutamente extraordinária e de gravidade afrontosa aos princípios basilares do sistema. Não há impeachment no sistema presidencialista sem situação de gravidade extrema, sem excepcionalidade extrema, sem incontrovérsia absolutamente que se ponha como induvidosa. Esta é a realidade constitucional subjacente e que demarca, do ponto de vista político e jurídico, a compreensão que devemos ter do processo de impeachment no direito brasileiro. Bem, feitas essas considerações, cumpre que venhamos entender, juridicamente, a forma pela qual a nossa Constituição acolhe o chamado processo de impeachment. Processo pelo qual o presidente da República pode perder o seu mandato.
como visto, o processo de impeachment não é um processo meramente político, como alguns falam. É um erro, é um equívoco, grosseiro, juridicamente refutado por toda a doutrina e por toda a jurisprudência. O processo de impeachment é um processo jurídico-político. Por quê? Porque não se afasta politicamente um presidente eleito no presidencialismo. Ele só pode ser afastado se ocorrerem pressupostos jurídicos claros, indiscutíveis. Somente quando ocorrem esses pressupostos jurídicos claros e indiscutíveis é que se abre a possibilidade de se fazer uma apreciação política sobre eventual conveniência ou não de permanência do presidente da República. Sem os pressupostos jurídicos, sem a configuração desses pressupostos básicos, jamais poderá haver o impeachment validamente posto no campo de um Estado democrático de direito que adote o regime presidencialista. E qual é, efetivamente, o pressuposto jurídico para que ocorra um processo de impeachment? Para que se possa abrir a avaliação política de permanência ou não, de conveniência ou não de permanência do chefe do executivo e do chefe de governo. A Constituição é clara. O pressuposto jurídico que deve acontecer para que possa ser desencadeado validamente um processo de impeachment é a ocorrência dos chamados crimes de responsabilidade. Se não houver crime de responsabilidade, se não houver fato que se tipifique como crime de responsabilidade no sistema presidencialista, em um Estado democrático de direito, não pode haver cassação de mandato do presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo. Não pode haver impeachment. É exatamente por isso que a Constituição, no seu artigo 85, trata do pressuposto jurídico, trata dos chamados crimes de responsabilidade, que são justamente os crimes que, se verificados, permitirão ao Parlamento apreciar, após essa constatação, se é conveniente ou não o afastamento do presidente da República. Diz o artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, e especialmente contra. E aí vem 7 incisos. No parágrafo único, afirma: esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Muito bem. Fica claro que o rol do artigo 85, ao dizer o que são crimes de responsabilidade, foi taxativo. No entanto, remeteu a matéria para uma lei especial. Lei especial antiga dentre nós. A Lei 1079 de 1950. Ou seja, a Constituição fornece o arquétipo normativo para a tipificação dos crimes de responsabilidade e é a legislação infraconstitucional quem vai tipificá-los. As normas constitucionais não têm palavras inúteis. As normas constitucionais, elas expressam os valores e os pressupostos pelos quais um legislador deve tratar de um tema. Colocam limites, balizas e orientações. A simples leitura do artigo 85 da Constituição Federal, mesmo que se não fizéssemos uma análise da legislação infraconstitucional, nos permite dar uma prefiguração do que pode e do que não pode ser admitido como crime de responsabilidade no direito brasileiro, nos marcos da Constituição Federal de 1988. Basta ler e fazer uma exata exegese do artigo 85 da Constituição Federal para que isto resulte claro. Topicamente, pela interpretação adequada que a doutrina e a jurisprudência fazem do artigo 85, eu gostaria de dizer pontualmente quais são os aspectos exigidos pela Constituição para que possa ser configurado um crime de responsabilidade. Primeiro ponto. Só existe crime de responsabilidade se houver, diz a Constituição, um atentado à lei maior. A expressão é clara. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Note-se, o legislador constitucional não fala que violem, não fala que violentem, não utiliza palavras mais fluidas nem mais brandas. Ele fala
que atentem. Fala em atentado. Fala em violência. Fala em ato extremo. Fala em ato de ruptura a princípios sensíveis. Quem desrespeita a lei não atenta contra o seu espírito. Quem viola a lei não comete um atentado à ordem jurídica. Portanto, a Constituição, nobre senhor relator, deixa claro que não é qualquer ilegalidade, não é qualquer violação, não é qualquer irregularidade, não é qualquer situação de desrespeito tangencial à lei que deve qualificar um crime de responsabilidade. É apenas um atentado à Constituição. Por quê? Porque no sistema presidencialista é excepcionalíssima a possibilidade de afastamento do presidente. Ou seja, a expressão atentado revela o valor que está por trás da Constituição. Revela que é uma situação gravíssima. Não é qualquer situação de ataque, de colisão com norma constitucional qualquer que gera o impeachment. É um atentado. É uma violência extraordinária a princípios estruturantes. É uma violência aos alicerces centrais da ordem jurídica. Crime de responsabilidade que, porventura, a lei define e que não tem esta característica, é inconstitucional. Se viesse a fazê-lo, seria inconstitucional. Por quê? Porque tem que ser um ato de extrema gravidade. O que a lei tipifica e o que se corporifica no mundo dos fatos. Segundo aspecto. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo Presidente da República. O texto é claro. E a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do Presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do Presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada a alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. Atos do Presidente da República. A doutrina é clara e indiscutível. Inclusive quando aprecia esta matéria em âmbitos de cassação de governadores e de prefeitos. Que por analogia sistêmica ou do ponto de vista federativo, se aplica. Basta ver a jurisprudência. Tem que ser ato imputável diretamente ao chefe do Executivo. Terceiro ponto. Para que exista o crime de responsabilidade, embora a Constituição aponte uma situação meramente exemplificativa, é necessário a tipificação legal. Não há crime sem prévia lei que o defina. Não há crime sem tipo legal antecedente. Portanto, indiscutivelmente, em que pese a Constituição tenha trabalhado com afirmações amplas, existe para a configuração do crime de responsabilidade a previsão legal que estritamente identifique a parte delituosa. Ou seja, o fato de ser o impeachment um procedimento jurídico-político não afasta a necessidade da tipificação rigorosa, criteriosa e estrita, uma vez que se está falando em campo de restrição de direitos, de sanção política, mas de sanção. Nullum crime sine praevia lege. É necessário que tenhamos a lei, tipificando o delito, para que eu possa ter a sanção. Outro ponto. Não podem qualificar como impeachment os atos praticados fora do exercício do mandato ou das funções de Presidente da República. É a aplicação ao texto do próprio artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, que já li. O Presidente da República não pode ser responsabilizado criminalmente nem politicamente por atos que sejam praticados fora do exercício das suas funções. Portanto, nenhum crime, nenhum delito que se refira a fatos que antecedam o exercício do mandato, por força do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, pode ser qualificado como crime de responsabilidade. E, finalmente, surge do texto constitucional a ideia de que um crime de responsabilidade, para a sua configuração, exige ação dolosa do Presidente da República. Por que isto?
Porque a Constituição fala em atentado. Não existe atentado culposo. Atentado ao texto constitucional é doloso, é má-fé, é deliberado, vem de iniciativa. Impossível a configuração, data máxima vênia de entendimentos opostos, de crime de responsabilidade sem ação dolosa do primeiro mandatário do país. Aliás, todos nós sabemos que em sede da tipificação de delitos, crimes dolosos são sempre tipificáveis, mas os culposos, para que possam ter a sua tipificação, exigem determinação legal expressa. E não existe na nossa legislação infraconstitucional, como veremos, tipificação que preveja crimes culposos. Portanto, um crime de responsabilidade exige que o ato praticado pelo presidente da República seja por ele diretamente praticado. Que seja um ato doloso, que seja um atentado à Constituição, uma violência excepcional, capaz de abalar os alicerces do Estado. Exige a tipificação legal. Portanto, todo um conjunto de ingredientes necessários para a configuração de um processo de impeachment. Fora destes pressupostos, qualquer processo de impeachment é inconstitucional, é ilegal. E é nesse plano que tem se colocado uma discussão que, a meu ver, muitas vezes se coloca muito mal na opinião pública. Tem se indagado. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas, pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe, será uma situação extraordinária, excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos, se não houver um atentado à Constituição, se não houver ato imputável ao presidente, se não for uma ação dolosa, se ela não for tipificada, a tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim. O que é um golpe? Muitos não gostam da expressão, porque talvez refugiria a tecnicalidade jurídica. Mas eu vou capturá-lo na política e vou aplicá-lo ao direito. Golpe é a ruptura da institucionalidade. Golpe é o rompimento de uma Constituição. Golpe é a negação de um Estado de Direito. Não importa se ele é feito por armas. Não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas. Se ele é feito com um simples rasgar de uma Constituição, sem supedâneo, sem base fática, ele é golpe. O mundo atual não tem assistido mais, pelo menos em vários continentes, golpes militares. Por isso, hoje, se buscam discursos retóricos, se buscam discursos de formulação de falsos ingredientes jurídicos para se justificar a violência. E isto é grave. Golpe, com ruptura da Constituição, abala a institucionalidade de um país. Golpe, com ruptura da Constituição, ofende o Estado Democrático de Direito. Golpe, com o rasgar de um texto constitucional, como o nosso, que custou tanto sangue, tantas dores, tantas lutas para ser afirmado, é algo que jamais será perdoado pela nossa história. Que será mal visto internacionalmente, que trará insegurança jurídica, que trará incertezas institucionais e conflitos que são inaceitáveis. Posso dizer a Vossa Excelência, portanto, que o impeachment que rasga a Constituição do Brasil, que não tenha pressupostos jurídicos, ou feito por razões de conveniência política ditado pela maioria, é algo que traz duas graves consequências. A primeira delas é a ruptura tensionadora, conflituosa, com uma institucionalidade que não pode ser rompida. A segunda delas, igualmente grave, é o fazer nascer de um novo governo sem legitimidade e sem condições de governabilidade institucional. Pouco importa aos homens que, porventura, venham assumir o governo num caso de ruptura constitucional. Pouco importa se são bons, se são maus, se são probos, se não são. A verdade é que um governo no Estado Democrático de Direito precisa ter legitimidade, derivada da lei e da soberania popular. Se a Constituição foi rasgada e se o povo não foi às urnas, não há legitimidade para um governo que possa, porventura, assumir nessas condições. Não há legitimidade interna, não há legitimidade externa, e um governo nestas condições dificilmente conseguirá cumprir a missão que o Estado lhe reserva. Há que se pensar nisso, há que se pensar na história, há que se pensar nos compromissos institucionais quando se decide uma matéria dessa natureza.
mesmo em relação àqueles que discordam de um governo legitimamente eleito, o compromisso com a institucionalidade não pode ser rompido, sob pena de graves consequências históricas, políticas, econômicas, sociais e de segurança jurídica para um país. Não há segurança jurídica, não há segurança institucional com ruptura da ordem e com o rasgar de uma Constituição. É por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, que este processo deve ser objeto desta contextualização prévia. Impeachment é excepcional. Impeachment só ocorre a partir de pressupostos jurídicos. Ignorar isso e tratar esta questão como uma questão corriqueira do mundo político, de disputas próprias do nosso mundo, é um erro histórico imperdoável. Faço essas considerações preliminares e a seguir, então, essas considerações introdutórias, e passo, então, agora ao segundo tópico dessa contextualização, que diz respeito exatamente à questão relativa à identificação do objeto do presente impeachment. Como todos os senhores sabem, o presente processo de impeachment foi provocado por uma representação de cidadãos que a ofertaram ao senhor presidente da Casa. O senhor presidente da Casa, nobre deputado Eduardo Cunha, houve por bem acolher em parte a denúncia. Vinculado a decisões anteriores, Sua Excelência delimitou claramente o objeto do presente impeachment. Afirmou que os fatos anteriores ao atual mandato da Presidência da República não podem ser considerados nesse processo. Descartou todas as denúncias que dizem respeito a fatos antecedentes. E delimitou o objeto deste pedido de impeachment a apenas 2 fatos, que às vezes têm sido objeto de grande confusão na discussão que se coloca. Os 2 fatos foram claramente identificados na denúncia, embora não sejam tão claramente descritos, claramente identificados a decisão do senhor presidente da Câmara, mas não são claramente descritos na denúncia. Aliás, a denúncia, do ponto de vista jurídico, é bastante vaga. Inclusive, imprecisa. E, tecnicamente, bastante reprovável, passível, inclusive, até de sofrer uma eventual rejeição por inépcia, como nós falaremos ao longo dessa exposição. Os únicos fatos que são discutidos neste processo, que está sob exame dessa comissão, são os seguintes. De acordo com a decisão do presidente da Casa, que é quem tem competência para definir esse objeto e dar início ao processo de impeachment. Primeiro, a edição de 6 decretos não numerados, nos meses de julho e agosto, todos fundamentados no artigo 38 da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, e no artigo 4º da Lei 13.115, de 20 de abril. Portanto, 6 decretos não numerados que abrem créditos adicionais. Este é o primeiro fato, objeto de apreciação desta comissão. O segundo fato é o inadimplemento financeiro da União com o Banco do Brasil S.A., em virtude do atraso no pagamento de subvenções econômicas do âmbito do crédito rural, e inadimplemento que, como demonstraremos, não é propriamente um mútuo. Ou seja, são as chamadas pedaladas fiscais. Mas note-se, os 6 decretos e as chamadas impropriamente pedaladas fiscais só podem ser considerados por esta comissão no âmbito de 2015, porque a Constituição não permite. A Constituição é clara. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos no exercício das suas funções. E a decisão do presidente da República, do presidente da Câmara, fez um claro corte. São só esses 2 fatos. Quaisquer outros fatos, com a devida vênia, quaisquer outros fatos que não sejam esses 2, não podem ser discutidos nesta comissão especial e nesse processo de impeachment. Podem ser discutidos nas comissões da Casa, podem ser chamados ministros para esclarecer, podem ter inquéritos policiais, podem ser debatidos onde quer que vossas excelências queiram, na imprensa, de público, mas no processo de impeachment não. Por que não pode? Porque este é o objeto. E não há processo de impeachment que dê respeito devido ao processo legal. Não há processo de impeachment que possa ultrapassar os limites da sua denúncia devidamente aceita. Portanto, nesse momento, quero deixar claro que a defesa de Sua Excelência, a Presidente da República, se recusa, neste processo, a discutir qualquer fato que não tenha a ver com essas 2 circunstâncias que ensejaram as denúncias.
nenhum outro fato a defesa discutirá. Porque se houver essa discussão, como tem havido, e demonstraremos isso, esse processo é nulo. Esse processo não sobrevive. A defesa não tecerá nenhuma consideração sobre os fatos que não sejam objeto dessa denúncia. Poderá fazê-lo nas ruas, nas comissões, no parlamento, onde quer que vocês queiram, mas nunca num processo de impeachment. A Constituição tem que ser respeitada. O princípio do devido processo legal não pode ser violentado. E, portanto, a defesa se exigirá exclusivamente àquilo que é objeto da denúncia. E proporá a nulidade deste processo sempre que isto for transgredido. Não se tolera nunca com o desrespeito à Constituição. Não se tolera nunca com desrespeito a princípios constitucionais. E a defesa zelará para que isto ocorra. Feita essa consideração e superada a questão da legitimidade do senhor advogado-geral da União poder comparecer neste processo, já decidida por Sua Excelência o presidente da comissão, passo então às questões preliminares arguídas neste processo, antes de adentrar ao exame de mérito. Temos uma primeira questão preliminar, que merece a consideração do senhor relator e a decisão de Vossas Excelências. Essa arguição preliminar diz respeito ao vício procedimental deste processo em face do indiscutível, notório e clamoroso desvio de poder que marcou a sua abertura por decisão de Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Faço previamente uma análise jurídica do que é o desvio de poder, também chamado por autores de desvio de finalidade. A figura do desvio de poder ou desvio de finalidade tem origem no direito francês. E é uma decorrência direta da aplicação do chamado princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Por isso, as autoridades que são investidas no exercício da função pública recebem essa investidura da lei. Suas competências são aquelas que a lei estabelece. E quando a lei estabelece as competências para que uma autoridade pública venha atuar, o estabelece para que alcance um certo fim, um fim de interesse público. Toda outorga de competência a uma autoridade pública existe para atender um fim, que é o interesse público, que é o fim que a lei quer que seja alcançado. Não há competência legal ou constitucional que não vise exatamente atribuir a alguém a possibilidade de atuar para alcançar uma finalidade. Por que a nossa legislação atribuiu ao senhor presidente da Câmara a competência para decidir pela abertura de processo de impeachment? Justamente para que examinasse os pressupostos dos requerimentos e, diante da comprovação inicial, desencadeasse um processo com a finalidade de cumprir a Constituição. Esta é a finalidade da competência outorgada ao presidente da Câmara dos Deputados quando aprecia um processo de impeachment. Verificar apenas se a Constituição está sendo cumprida. Ora, conforme fartamente documentado e noticiado pela imprensa e apresentado nesta defesa, que ora trazemos à consideração de Vossas Excelências, a decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção, não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros, os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo, porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Ou seja, a imprensa noticiou fartamente isto, que Sua Excelência, o presidente da Câmara, parecia fazer um movimento pendular entre a bancada oposicionista e a bancada situacionista, na perspectiva de evitar que as fortes acusações contra ele dirigidas pudessem ensejar a abertura de um processo de cassação do seu mandato. Não faço acusações ao presidente da Casa aqui, porque respeito o direito de defesa. Acho que todos devem ter o direito de defesa. Não importa a gravidade das acusações que sejam cometidas.
Não importa, inclusive, de muitas vezes, Sua Excelência até mesmo ter imaginado que eu participava de uma conspiração junto com o Procurador-Geral da República contra ele. Ele tem o direito de defender-se e tem o direito de demonstrar a sua inocência. Isso tem que ser respeitado. Todavia, naquele momento, agia o senhor presidente da Câmara no movimento pendular. Dialogava com as bancadas oposicionistas, dizendo, olha, se vocês não vierem abrir processo contra mim, eu abro impeachment. E mandava recados ao governo dizendo, se vocês não garantirem seus votos, eu abrirei o processo de impeachment. O advogado-geral, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, ele está fazendo a defesa da presidente. Portanto, nós temos que ouvir com a máxima cautela, a ampla defesa. Deputado Nilton Leitão, é o momento da defesa da presidente e eu não vou permitir que seja interrompido novamente. Senhor presidente, apenas um esclarecimento, eu entendo a insatisfação do deputado. A defesa é jurídica, não é política. O desvio de poder é uma figura jurídica. Basta consultar em qualquer manual de direito administrativo, desde os mais simples aos mais sofisticados, que o desvio de poder está lá posto. Portanto, é uma tese jurídica. E o desvio de poder se comprova faticamente. É isso que estou fazendo. Não estou fazendo discussão política. Bem, prossigo. Ora, a imprensa documentou fartamente esse movimento pendular. Documentou, e várias matérias de jornais são aqui juntadas. Inclusive, observo que houve um momento em que os próprios oposicionistas, não importa as razões que efetivamente os motivaram, fazem uma nota dizendo que seriam favoráveis à abertura do processo de cassação do presidente. É nesse momento que a pressão sobre o governo se intensifica. A imprensa noticia com clareza que eram mandados emissários ao governo para dizer que se não se garantisse os votos no Conselho de Ética, o processo de impeachment seria aberto. A presidente da República se recusou a fazer quaisquer gestões em relação à bancada do seu partido. Sabe que um governo que se curva a esse tipo de situações não tem legitimidade, efetivamente, para governar. As matérias são fartas. Posso citar várias. Cunha vincula impeachment a voto de petistas, no dia 1/12 de 2015. Análise política, chantagens e chantagens. Conde não esconde sua tropa de choque, retalhará a presidente Dilma Rousseff e decidirá pela abertura de processo de impeachment da chefe de governo se os 3 deputados do PT no Conselho de Ética votarem a favor da abertura do processo de perda do mandato. E assim vai. Até que, logo após a oposição ter manifestado sua posição pela abertura do processo de impeachment, os 3 deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores, partido da Presidência da República, também declaram textualmente que votarão pela abertura. Imediatamente após, sem esconder o seu propósito, sem esconder o seu desvio de poder, o presidente Eduardo Cunha determina a abertura do processo de impeachment que se encontrava nas suas mãos, parado já há algum tempo. Imediatamente. E a imprensa diz, Cunha retalia PT e acata pedido de impeachment contra Dilma. Cunha perde apoio do PT e aceita impeachment. Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de Dilma. E aí, uma matéria duríssima, se me permitem dizer, em que diz, o Brasil à mercê de um chantagista. Ora, senhores, esses são indícios suficientes de comprovação do desvio de poder. O processo de impeachment não foi aberto pelo exercício normal da competência legal e constitucional de Sua Excelência, o presidente da Câmara. Foi aberto como retaliação. Foi aberto como vingança. Foi aberto, inclusive, para se fazer em contraponto o processo de impeachment à sua própria condição efetiva de cassação do seu mandato. Esta é uma verdade inexorável. E volto aqui à doutrina. Me lembro do ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sem sombra de dúvida, um dos maiores administrativistas brasileiros, se não o maior, vivo hoje, que ao analisar o desvio de poder, deixa claro que o móvel ilícito, em atos que levam certa discricionariedade valorativa de decisão, gera presunção absoluta, iure et de iure, em relação à sua ocorrência. Ou seja, havendo a comprovação do móvel ilícito,
se desume inexoravelmente o desvio de poder. E o ato é viciado, o ato é ilegal. É o que afirma a doutrina. É o que vem do direito francês. É o que afirmam os publicistas de todo o mundo. O ato de abertura do presente processo de impeachment, portanto, está viciado. Esse processo é nulo. O Supremo Tribunal Federal debate essa matéria e ainda não teve uma apreciação definitiva sobre essa questão. A terá. E tenho certeza que esta questão implicará na invalidação ab início desse processo de impeachment. Não se tolera ato praticado com desvio de poder. Não se pode ter um início que marca um pecado original inafastável para este processo. Portanto, se requer anulação desse processo pelo clamoroso desvio de poder de Sua Excelência, o presidente da Casa, Eduardo Cunha, ao determinar a abertura deste processo de impeachment. Segunda preliminar. Conforme decorre destes autos, Sua Excelência, o presidente da Casa, determinou aos autos desse processo a juntada da delação premiada feita por Sua Excelência, o senador Delcídio do Amaral. Esta juntada qualifica clara ofensa ao procedimento legal do impeachment e clara ofensa aos princípios constitucionais. Em primeiro lugar, eu não irei debater aqui a delação premiada, porque não é o objeto desse processo. Farei, se for necessário, em outro momento. Farei com grande prazer, como já o fiz, sem nenhum problema. Mas nesse processo, não. Porém, se observarmos, essa delação premiada, ao ser juntada a esse processo, contraria a própria decisão do senhor presidente. Por quê? A maior parte dos fatos narrados nessa delação premiada, que foi juntada na íntegra esta comissão, diz respeito ao período anterior ao atual mandato. A quase totalidade das acusações dizem respeito ao período anterior ao atual mandato. Ora, o senhor presidente da Câmara havia decidido que só fatos do atual mandato é que poderiam ser apreciados, por isso fez o corte em 2015. Os fatos lá relacionados, deputado Darcísio, Passadina e todos os outros, são anteriores ao atual mandato. E pela própria decisão do presidente da Câmara, não poderia ter sido juntado. Deputado Perondio, com muito respeito a Vossa Excelência, nós estamos no momento constitucional da ampla defesa do devido processo legal. Qualquer interrupção será eventualmente considerada. Portanto, mais uma vez, eu faço esse apelo que nós consigamos respeitar a Constituição. Quero lembrar ao deputado Darcísio que, evidentemente, o Parlamento pode modificar a Constituição. O artigo 86, parágrafo 4º, pode ser modificado. Mas ele está lá, vigendo. E lá se diz que é no mandato que efetivamente tem que haver a responsabilização do presidente por uma garantia presidencial, como disse ao início. Bem, isso não é privilégio do presidente, é garantia institucional, como ao início esbocei. Foi não. Uma informação, a manifestação da denunciada já está disponível na página da comissão em destaque. Cópias para os deputados estão sendo providenciadas. Portanto, no visor de vocês já está disponível a cópia da defesa. Obrigado. Por que terá feito, então, o senhor presidente a juntada dessa delação se contraria a sua própria decisão anterior? Trata-se do desvio de poder em continuidade. Desde que foi apresentada a denúncia, vários especialistas e juristas do Brasil inteiro firmaram pareceres voluntariamente, dizendo que não há base para esse impeachment, que esses fatos alegados são frágeis. Então era necessário criar-se uma comoção, mesmo que desvirtuadora desse processo, para que o desvio de poder de Sua Excelência, o presidente da Casa, tivesse continuidade. Ora, esta situação, efetivamente, de juntada de uma delação premiada, que contraria a própria delimitação do objeto feita pelo presidente, mostra que o desvio de poder teve no início e permanece. Jamais poderia o senhor presidente da Casa, dentro das suas próprias premissas, ter mandado juntar essa delação. Ao fazê-lo, demonstrou que continua incidindo em desvio de poder. E, ao fazê-lo, criou uma ilegalidade insuplantável nesse processo. Nobres senhores parlamentares desta comissão levantaram esta questão de ordem. Efetivamente, se entendeu que esta delação não pode ser considerada, mas, data máxima vênia, senhor presidente, se deixou ela entranhada nos autos, permitindo a apreciação e, portanto, desvirtuando e desfigurando legalmente o objeto desse processo de impeachment. Nesse ponto,
com todas as venas, senhor presidente, vai aqui a discordância da defesa com a decisão que, a nosso juízo, Vossa Excelência tomou e que anula esse processo. Vossa Excelência diz textualmente, ao decidir essa matéria, de qualquer forma, gostaria de lembrar Vossas Excelências que, mesmo desconsiderado como parte integrante da denúncia, o citado documento é de conhecimento público. Dito isto, não há como esta presidência impedir a influência dele sobre a formação de juízo individual de cada parlamentar desta comissão e desta casa. E sendo nós todos condicionalmente livres em opiniões, palavras e votos, é da mesma forma impossível para esta presidência impedir que os fatos neles contidos sejam enunciados no discurso de Vossa Excelência. Senhor presidente, esta comissão só trata dos dois fatos. Não pode haver discursos, manifestações, avaliações que refujam os dois fatos. São os dois fatos que podem legitimar a configuração de crime de responsabilidade. Se houver outro processo de impeachment, é outra questão. Aqui são só estes. Então, esta comissão não pode tratar desse problema, não pode debater. A simples presença deste documento entranhado nos autos é fator de nulidade insuplantável desse processo. Insuplantável. O simples fato de os senhores deputados terem feito referência a ele anula o processo. Indiscutivelmente. Por quê? Porque num processo só se examinam os fatos da acusação. Por quê, deputados? Pelo exercício do direito de defesa. Quando alguém se defende, tem que saber exatamente do que se defende. Quando alguém se defende, tem que saber exatamente o que lhe é imputado. Não existe a roleta giratória de acusações disseminadas e difusas para que alguém possa exercer a defesa. Aliás, eu me lembro, e aqui é citado, o clássico romance O Processo, de Franz Kafka, em que Joseph K. tinha um processo contra ele e não sabe do que era acusado. Do que é acusada a senhora presidente? De todos os fatos do senhor Delcídio? Não. Do que é acusada a senhora presidente? Dos fatos que a cada momento são citados num processo? Defesa se faz diante de fatos objetivamente imputados. E neste processo só há dois. Ao se tecer considerações que podem influenciar a convicção dos senhores parlamentares em relação a quaisquer outros documentos, se traz uma nulidade ao seu processo. Se dirá, mas isto é um processo político, isto é diferente. Não é. É um processo jurídico-político. A própria Lei 1079 de 1950 manda aplicar o Código de Processo Penal subsidiariamente a este processo. O Código de Processo Penal deve ser aplicado. E o próprio Código de Processo Penal não admite fatos novos, aditando denúncias ou aparecendo incidente, tanto dentro de um processo. É um processo jurídico-político? É. Mas os pressupostos de análise do crime são penais e processuais penais. Não se transforme isso numa arena política fora de normatividade, fora de processualidade, com desrespeito à legislação penal. Isso traz nulidade insuplantável. Então, portanto, senhor presidente, com todas as vênias, o fato do senhor presidente da casa ter mandado juntar essa denúncia, o fato de senhores parlamentares terem feito menção e análise a ela ao longo desse processo, o fato de Vossa Excelência não ter determinado os entranhamentos e autorizado reflexões e ponderações políticas nesse processo por parte dos parlamentares desta comissão em relação a isso, inquina de vício insanável esse processo, devendo ele, portanto, ser anulado. Terceiro ponto. Terceira preliminar. Houve por bem esta comissão, a partir de plano de trabalho proposto pelo senhor relator, por realizar uma etapa procedimental em que seriam ouvidos os autores da denúncia, para melhor esclarecer. Quero observar que, em ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Comunista do Brasil, o rito de impeachment foi rigorosamente tratado pelo Supremo Tribunal Federal. E nos termos de voto vencedor de Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, ficou claro que o procedimento de impeachment que seria aplicado em quaisquer casos a partir do julgamento desta ação tomaria como parâmetro o processo de impeachment realizado pelo então ou contra o então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Aquele era o parâmetro. Basta olhar o que foi decidido pelo Supremo e como foi realizado o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello para se verificar que antes da defesa ninguém foi chamado a se pronunciar. Ninguém. Por quê? Porque depois da denúncia vem a defesa. Assim foi feito e essas foram as regras.
Ao inovar esta comissão, com todas as vênias, fazendo com que com que cidadãos que subscreveram a denúncia aqui comparecessem, para esclarecer a denúncia, incorreu em gravíssimo equívoco processual. Primeiro, porque se respeitou o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, porque não existem esclarecimentos verbais de autor de denúncia em processo de natureza criminal. Se a denúncia não é clara, se a denúncia é obscura, ela é inepta. Não pode o julgador chamar a pessoa do denunciante para esclarecer o que disse. Até porque isto é uma ofensa ao direito de defesa. Não pode o denunciante aduzir fatos, fazer colocações em agregação à denúncia para esclarecê-la. Ou ela se sustenta por si, ou não se anexa ao seu subscritor para explicá-la. Não existe isso no Estado de Direito. É inaceitável e caracteriza ofensa aberta e escancarada ao princípio do devido processo legal e às normas aplicáveis de acordo com a Lei 1079 de 50 ao processo de impeachment. Ao aqui virem mais, os cidadãos que denunciaram fizeram considerações estranhas ao objeto do processo. Falaram de toda a denúncia e não apenas daquilo que estava sendo discutido. Falaram de inúmeros fatos que haviam sido rejeitados pelo presidente. Como se pode esclarecer uma denúncia que não está em curso? Como se pode tecer considerações sobre fatos que não foram recebidos pelo presidente da casa, sem violação aberta, escancarada e desabrida ao direito de defesa da autoridade presidencial denunciada? É uma violação flagrante, tumultuária, indiscutível, inarredável do processo de impeachment na forma com que está estabelecido. Portanto, neste caso, feriu-se o rito do procedimento do impeachment. Feriu-se o direito de defesa da senhora Presidente da República. Feriu-se a Constituição. E, portanto, o processo se impõe como nulo de pleno direito. Por ofensa objetiva à Constituição, por ofensa aos direitos subjetivos da senhora Presidente da República e por se ter trazido autores in personam para aclarar uma denúncia, que já devia estar clara, ou para trazer elementos que efetivamente não poderiam ser aqui apresentados. Finalmente, última preliminar, para que possa adentrar o mérito, senhor presidente, quero dizer que a defesa da senhora Presidente não foi intimada para comparecer a esses atos processuais. Para a lisura de um processo e para o exercício do direito à ampla defesa, a defesa deve ser intimada para a presença em todos os atos. Não basta a cientificação inicial da abertura do procedimento. A jurisprudência é clara. A defesa não foi intimada para que comparecer. Se o fosse, teria levantado a objeção à realização desta etapa, que alguns deputados levantaram e tiveram a questão de ordem deferida. Se a defesa tivesse sido chamada, teria apresentado suas razões e talvez evitado essa nulidade. Ou então, se concordasse com aquilo, poderia ter apresentado quesitos, poderia ter apresentado questões. Não foi intimada. Portanto, há, pela ausência de intimação da defesa, senhora Presidente, uma clara e indiscutível ofensa ao direito constitucional da sua ampla defesa. Estas são as preliminares, senhor Presidente. Passo agora ao mérito. A denúncia apresentada pelos cidadãos que a subscrevem e apenas parcialmente recebida pelo senhor Presidente da República, será, repito, considerada pela defesa apenas nos fatos que dizem respeito a esse processo. Inovações não serão aqui debatidas. Argumentos que fogem ao objeto, por amor ao processo, ao direito de defesa e à Constituição e ao Estado de Direito, não serão por nós tratados. Os dois fatos tipificados, a abertura de crédito suplementar e as operações contábeis equivocadamente chamadas de pedaladas fiscais, são dois fatos distintos e inconfundíveis. Distintos e inconfundíveis. Na prática, se fala dos decretos como se fossem pedaladas, se façam das operações contábeis como se fossem decretos. São dois fatos distintos, absolutamente distintos, que apenas devem ser considerados a partir de 2015. Segundo decisão do presidente e segundo regra decorrente da Constituição no artigo 84, parágrafo 6º. Muito bem. O que eu quero afirmar é que
a denúncia apresentada pelos subscritores apresenta com a devida vênia e respeito imensamente os subscritores. Os subscritores são indústrias penalistas, inclusive da minha relação pessoal. Mas apresenta erros conceituais básicos de direito financeiro. Básicos. Se Vossas Excelências lerem a defesa, verão que são clamorosos os equívocos. Clamorosos. Com a devida vênia e acatamento. Grosseiros. Pueris. E que podem ser explicados, talvez sem a sofisticação de todas as páginas dessa defesa, com alguma facilidade. Em primeiro lugar, quero observar que afirma-se que 6 decretos durante 2015 foram editados em desacordo com a lei orçamentária e que isto qualificaria um crime de responsabilidade. Fala-se que esses decretos teriam violentado as metas fiscais, teriam implicado em gastos fiscais excessivos, teriam levado a um desequilíbrio financeiro que abalou o país. Afirmar-se isso é desconhecer minimamente direito financeiro. Minimamente. Por quê? Porque não se pode confundir a gestão orçamentária com a gestão financeira. Quem já atuou na administração pública sabe disso, sem dificuldade. Mas é possível que pessoas que efetivamente não militem nesta área tenham dificuldade de entendê-la. O que é o orçamento-programa, deputado Júlio Lopes? É uma lei que estabelece uma programação, em que você faz uma previsão daquilo que vai arrecadar e estipula onde vai gastar. A lei orçamentária é uma decorrência do princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Logo, o administrador só pode gastar naquilo que a lei autoriza. É a regra. É uma programação. É claro que quando a lei orçamentária é aprovada pelo Congresso Nacional, se faz uma estimativa de receita. Essa estimativa pode se cumprir ou não se cumprir. Pode haver recursos e pode não haver. Foi por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal criou instrumentos que garantem o controle financeiro a despeito da programação orçamentária. Isso se processa através do chamado contingenciamento. O que é o contingenciamento? Muitas vezes eu tenho uma previsão de recurso. Muitas vezes eu tenho uma previsão de que um recurso entre. Mas o recurso pode não entrar. A receita pode estar superestimada. Então, se autoriza a possibilidade de edição de um ato administrativo que limite o gasto a despeito da possibilidade orçamentária. É isto, com a devida vênia, o que dizem todos os especialistas de direito financeiro e a própria lei de responsabilidade fiscal, o deputado Júlio Lopes. O que é o contingenciamento? É a limitação de gasto que, em tese, está admitido no orçamento. É por isso que, às vezes, se faz essa confusão, e é comum se fazer na imprensa. Ah, você não gastou tudo aquilo que devia no teu orçamento. Eu não podia. Por que não podia? Porque estava contingenciado, porque havia um decreto que limitava. E por que o decreto limitava? O decreto limitava porque não tinha recurso para fazê-lo. Tem orçamento, mas não tem o financeiro. Tem orçamento, mas não tem a possibilidade de gastar. Tem orçamento, ou seja, autorização legal para gasto, mas não tem efetivamente como desembolsar. Isso é de uma obviedade cristalina. Muito bem. É óbvio que quando eu falo em créditos suplementares, eu não estou falando em gestão financeira, estou falando em gestão orçamentária. E por que se fazem créditos adicionais suplementares? A lei prevê os casos em que isso acontece. Taxativamente, prevê. Na maior parte das vezes, não tem nenhuma implicação com o gasto financeiro. Por quê? Porque quem regula o gasto financeiro é o contingenciamento. Na defesa há um exemplo, a meu ver, muito claro. E me permitam traduzir para a linguagem mais comum, não técnica. Imaginem os senhores que no começo do ano, um pai de família resolva fazer o orçamento doméstico. E numa das etapas coloca lá, gastos na feira. E prevê que vai gastar
mensalmente R$500 na feira. Então diz, comprarei R$50 de abacaxi, 40 de uvas, 30 de limão e assim por diante. Ocorre que ao longo da sua jornada, os seus ganhos caem. Caem. Ele passa, ou ele perde o emprego, ou a comissão que recebia caiu, e ele passa a não ter financeiro que pudesse honrar com aquilo que o orçamento prevê. O que ele faz? Segura o gasto. Na lista dele estava previsto que ele poderia gastar, mas ele não tem dinheiro. Ele segura. Esse segurar é exatamente o contingenciamento. Muito bem. Mas pode acontecer que naquela listinha necessidades novas ocorram. Um membro da sua família, por exemplo, talvez tenha se enjoado de comer tal fruta e queira outra. Então chega o pai de família e fala, pai, será que ao invés de eu comprar R$30 de uva, eu podia comprar de 50 de mamão, tirando os 20 da uva e passando para o mamão que só tem 30? O pai fala, perfeito, eu não vou gastar mais, eu não tenho financeiro, eu não vou gastar mais, então o que ele faz? Baixa alteração, ou faz uma alteração da lista. O crédito suplementar é a alteração da lista sem que implique em gasto a mais. Por quê? Porque o gasto é controlado pelo contingenciamento. É o que diz a lei de responsabilidade fiscal. O crédito suplementar, ele apenas altera a disponibilidade do gasto. Por quê? Porque o financeiro é controlado por um decreto. O que chama a atenção aqui, senhores deputados, é que se é assim, há que se entender que meta fiscal não tem nada a ver com orçamentário. Meta fiscal tem a ver com o que é efetivamente gasto. E, portanto, o crédito suplementar não guarda a menor pertinência com os gastos, que são controlados pelo decreto de contingenciamento. Ora, é tão curioso isso, que a defesa demonstra com absoluta clareza que, mesmo havendo créditos suplementares, o contingenciamento foi aumentado, justamente para que não houvesse o gasto indevido e as metas fiscais efetivamente estivessem plenamente adequadas àquilo que se estipula. Portanto, há aqui um erro de princípio clamoroso. Clamoroso. Os créditos adicionais suplementares não interferem, não guardam nenhuma pertinência lógica com gastos efetivamente feitos. Créditos adicionais suplementares têm a ver com programação, tem a ver com orçamento, não tem absolutamente nada a ver com gastos efetivados, com a execução orçamentária, com o disponibilizado. Isso é controlado pelo empenho. Isso é controlado pelo contingenciamento. Basta apenas ler a lei de responsabilidade fiscal para que se tenha isso como exato. Aliás, isso não acontece só no governo federal. Isso não acontece só no governo federal. Se os senhores olharem vários outros estados, é assim que se verifica. Em síntese, portanto, os créditos adicionais suplementares decididos por decreto não afetaram metas fiscais. Metas fiscais têm a ver com gestão financeira. Gestão financeira é controlado pelo decreto de contingenciamento. E a simples alteração de um crédito suplementar não implica em ofensa a nenhuma meta fiscal estabelecida. Ou seja, não há nenhuma ilegalidade a ser imputada ao presidente da República. Mas vamos avançar. Vamos imaginar, como diz o deputado Júlio Lopes, que lê atentamente o direito financeiro, peço apenas que identifique as páginas corretas para que possamos debatê-las. Vamos imaginar que houvesse legalidade, deputado Júlio Lopes. Vamos imaginar que Vossa Excelência tivesse razão. Vamos imaginar. Um crime de responsabilidade só se configura quando há ação dolosa. Nós já vimos isso. Muito bem. Houve ação dolosa da Presidente da República, no caso? Sabem os senhores quantos técnicos e órgãos técnicos intervêm? Sabem os senhores quantos órgãos técnicos intervêm para que um decreto como esse seja expedido? Mais de 20 órgãos técnicos, a defesa demonstra isso. Mais de 20 órgãos técnicos. Desafio a quaisquer dos senhores parlamentares a olharem os anexos desses decretos. São rubricas
técnicas trabalhadas, todas exigem parecer técnico-econômico e parecer jurídico. Todas foram respaldadas por pareceres jurídicos dos diferentes órgãos técnicos da administração federal. Imaginam, senhores, que a Presidente da República, ao receber um relatório como este, irá agir com má fé, quando todos os técnicos, todos, dizem que isto é possível, que é factível e que deve ser feito? Há um princípio de direito, que é o princípio da legitimidade dos atos administrativos. Os atos administrativos se presumem legais até prova em contrário. Ora, todos esses decretos foram estribados em manifestações de órgãos técnicos, consideradas e presumidas legais. Imaginasse que Sua Excelência, Presidente da República, tivesse uma ação dolosa ao baixar esses decretos, quando a própria AGU, quando o Ministério do Planejamento e seus órgãos técnicos, formados por pessoal competente e de carreira, firmou esses estudos de alto detalhamento, seria um verdadeiro absurdo. Aliás, chama a atenção uma questão. Os créditos suplementares que foram baixados, embora os autores da denúncia pareçam confundir, não são firmados só para o Executivo e a pedido do Executivo. Não são firmados. Os outros poderes também pedem, e é por decreto que se baixa. Um dos decretos que está aqui colocado foi pedido pelo Poder Judiciário, pela Justiça do Trabalho. Incorreu o presidente do Superior Tribunal do Trabalho, do TST, em crime também? Ao pedir a adequação, incorreu em crime? Quero lembrar que o próprio TCU também pede. E vai se dizer que a Presidente da República é culpada por isso? Quando um outro poder pede, quando técnicos atestam do outro poder que isso deve ser feito, quando técnicos do Executivo também afirmam que isto é factível, onde está o dolo? Onde está a má-fé? Portanto, mesmo que houvesse ilegalidade na expedição dos decretos suplementares, parece induvidoso que dolo da chefia do Executivo não há. Aliás, a jurisprudência é absolutamente tranquila no Brasil, ao dizer que o chefe do Executivo, que se baseia em pareceres técnicos dos órgãos competentes, não age com má fé, mesmo que porventura ilegalidade possa ser imputada ao seu comportamento. Se crime de responsabilidade, como visto pela Constituição e pela lei, exige dolo, esse simples fato descaracteriza abertamente a ocorrência desse delito. Ainda gostaria de observar, no plano da descaracterização do dolo presidencial, nesses decretos, algo importante. Não há ilicitude. Não se pode confundir gestão financeira com gestão orçamentária. Mas há de argumentando tanto. Imaginemos que houvesse. Durante 15 anos, desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados admitiram essa prática. 15 anos. Todos os Estados executaram. E, portanto, se essa casa decidir pelo impeachment da Presidente da República, haverá processo de impeachment em todo o país. De governadores e prefeitos. Saibam disso. Todos praticam a mesma coisa. Todos. Por quê? Porque as Cortes de Contas sempre aceitaram isso. Houve um momento em que, em 2014, todavia, o Tribunal de Contas da União decidiu o oposto. Mudou sua jurisprudência. E, curiosamente, com a devida vênia, se passou a discutir se o Presidente da República, mesmo tendo praticado atos antes da mudança jurisprudencial, deveria ser penalizado por isto. Existe punição retroativa? Se eu proíbo a partir de agora um comportamento, quem realizou o ato quando o comportamento era admitido deve ser punido. Se eu puno a partir de agora que as pessoas bebam água, quem bebeu água ontem deve ser penalizado? A partir do momento em que o Tribunal de Contas da União modificou o seu entendimento e que houve um trânsito julgado do seu acórdão, o Executivo não baixou mais esses decretos. Quer-se então penalizar retroativamente por má-fé a presidenta, quando ela editou atos na afirmação de uma jurisprudência que autorizava que eu fizesse? Irá se punir todos os governadores e prefeitos do Brasil inteiro por terem feito isto, por uma mudança de jurisprudência? Aliás, deputado Júlio Lopes, um a ser punido
é o governador Geraldo Alckmin. Ele baixou o decreto suplementar e desrespeitou a meta fiscal. Está aqui na nossa defesa. É correto que haja impeachment contra o governador Geraldo Alckmin? Não. Não. Porque não há ilegalidade. A mesma situação que atinge a presidente da República atinge vários governadores. Nós temos aqui um mapa de todos os estados atingidos. A entender o Congresso Nacional que essa situação qualifica crime de responsabilidade, todos devem submeter a processo de impeachment, sem exceção. Uma verdadeira violência constitucional quando se entendia que isso era factível há 15 anos. Fere-se o princípio da previsibilidade jurídica. Fere-se a segurança das instituições. Criam-se teses para justificarem fatos a partir de uma concepção política. Não pode o país conviver com tal situação de imprevisibilidade na gestão governamental. É inaceitável. Ao defender a presidenta Dilma Rousseff, defendo, portanto, todos os senhores governadores e todos os senhores prefeitos que, de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência, agiram desta mesma forma. É inaceitável que sejam responsabilizados politicamente quando entendiam, sem má fé, que estavam a cumprir a lei. Um outro aspecto. Se examinarmos os decretos que abriram créditos suplementares, veremos algo curioso. Boa parte dos valores, cerca de 70%, se não me falha a memória, desses valores, que estão estipulados nesses decretos suplementares, tiveram como objetivo o Ministério da Educação e Cultura. Por quê? Sabem por quê, senhores deputados? Porque o TCU determinou. Aquela alocação de recursos feitos pelos créditos suplementares foi determinada pelo próprio TCU. O que se esperava que a presidente da República fizesse? Que descumprisse a ordem do Tribunal de Contas da União? Não se pode confundir despesas obrigatórias com despesas discricionárias. As obrigatórias são aquelas que decorrem da lei. E estas, o presidente da República tem o dever de viabilizá-las. Inclusive por decretos de suplementação, como foram feitos. Se crime tivesse havido, seria a figura que os penalistas chamam de inexigibilidade de conduta diversa. Eu não tenho como praticar outra conduta porque era o que a lei me mandava. E boa parte desses decretos foram decorrentes de decisão do TCU, dos valores envolvidos, nesse decreto. Está provado na defesa. Como se esperava que a presidente agisse? Que não se fizesse? Que desrespeitasse o TCU? E os créditos suplementares baixados pela Polícia Federal? Se não fossem baixados, as investigações, o combate à corrupção, seria duramente criminado, a presidenta o fez. Por quê? Porque a lei autorizava. A possibilidade de abrir créditos adicionais suplementares, ou créditos suplementares, perdão, podem ser feitos por lei ou por decreto. Mas que sejam feitos por decreto, tem que estar aprovados a lei orçamentária, e a lei orçamentária aprovada por esse Congresso autorizou que assim fizesse. Onde está o ilícito? Onde está a má-fé? Não há. E se não há ilícito, se não há má-fé, se há inexigibilidade de conduta diversa, não há crime, não há crime de responsabilidade, não há o pressuposto jurídico para a abertura de um processo de impeachment. Finalmente, quero observar que, embora os créditos suplementares não tenham nada a ver com metas fiscais, a meta fiscal foi alterada por lei desta casa. Já não havia crime, já não havia delito, mas foi alterada. Terá esta casa incorrido também em delito ao fazê-lo? Não. Porque vários governos já o fizeram, inclusive por medida provisória, alteração de metas fiscais. O governo Fernando Henrique Cardoso o fez por medida provisória. E a desrespeitou. E não houve impeachment. Não houve rejeição de contas. Neste caso, a lei foi alterada. A meta foi cumprida. E os decretos não têm nada a ver com isso. Há crime. 2 pesos e 2 medidas numa democracia, no Estado de Direito? Se altera metas e não se cumpre, não há problema. Baixa os decretos que não têm nada a ver com as metas e se altera a lei, há problema. Aliás, em direito administrativo é muito comum se afirmar que mesmo que existisse ilegalidade, que não caso não há, a lei
convalidaria o que foi feito. É a convalidação que excluiria qualquer ilegalidade. A lei deu cobertura para a alteração das metas fiscais, que em nada foram afetadas pelos decretos que estão sendo considerados. Portanto, senhor presidente, me valendo exclusivamente dos decretos, dos 6 decretos de 2015, que sequer ainda foram apreciados pelo TCU, que estão sob análise, que o plenário não apreciou, onde nada foi considerado, se pretende a configuração de um crime de responsabilidade não investigado, não apurado, não decidido, em que não há dolo, em que não há ilicitude, em que existe inexigibilidade de conduta diversa, em que se cumpriu apenas o que a lei determinava. Passo então ao segundo ponto do mérito. As chamadas impropriamente pedaladas fiscais. A grande verdade é que a denúncia que foi recebida por Sua Excelência o presidente Eduardo Cunha é uma verdadeira pedalada na anterior que já havia sido feita. Eu acabo. Tá bom. Por que uma pedalada? Porque a denúncia originalmente apresentada dizia respeito a 2014. Quedou ela em exame pelo presidente Eduardo Cunha há muito tempo, até que posteriormente foi aditada. E foi apenas recebida naquele momento em que se configurou o desvio de poder, para fins dos fatos que ocorriam no atual mandato de Sua Excelência, Presidente da República. Muito bem. Logo, o que está em consideração é exclusivamente as operações de crédito, as chamadas pedaladas fiscais, praticadas no ano de 2015. E aqui merece um exame cuidadoso a questão. A denúncia salta aos olhos pela sua inépcia. Salta aos olhos. Todo o foco da denúncia diz respeito à situação de relação jurídica distinta decorrente do chamado Plano Safra. O Plano Safra é um plano que está previsto em lei e é regulada por portarias do Ministério da Fazenda. Não é a Presidente da República quem o disciplina. São portarias do Ministério da Fazenda. Muito bem. O Plano Safra não envolve operações de crédito. Através dele, o governo apenas dá subvenções econômicas a operações de crédito rural. Com base nisto, e afirmando que existe um passivo crescente, mesmo antes do ano terminar, os denunciantes dizem que há pedaladas, que há fraudes, que há ofensa à lei de responsabilidade fiscal nesse episódio. Os estudos mostrados aqui mostram claramente que não há fraudes. Ao contrário do crescimento da dívida que se aponta, de 1º de janeiro a 30 de junho, a dívida caiu. E ao final do ano, tudo foi pago. Que ilegalidade houve? O que afirmam os denunciantes é que, na verdade, esse tipo de situação seria de empréstimos simulados. Como a lei de responsabilidade fiscal proíbe que as instituições financeiras públicas emprestem dinheiro para o executivo, então, o que se constrói? Que, na verdade, o executivo, ao não fazer os repasses das subvenções ao Banco do Brasil, teria feito um empréstimo. Ou seja, ao não pagar, tomou emprestado. A confusão jurídica chega a ser grotesca, com a devida vênia. Empréstimo é empréstimo, subvenção é subvenção. Prestação de serviços é prestação de serviços, comodato é outra coisa. Quando eu contrato alguém para prestar um serviço ou para subvencioná-lo, se eu não faço o pagamento, eu não estou tomando dinheiro emprestado. Por exemplo, se Vossa Excelência tiver um empregado na sua casa e atrasarem o pagamento,
Isso significa que o empregado está emprestando dinheiro aos senhores? Não. O senhor está atrasado. O senhor pode ser inadimplente. O senhor pode não ter honrado com seus compromissos. Mas empréstimo dele para você não há. Porque mútuo empréstimo exige repasse de dinheiro para alguém. Não pagamento. É por isso que as situações decorrentes da chamada pedalada fiscal não são operações de crédito. Não são empréstimos. Juridicamente não são. E, portanto, não são operações vedadas pela lei de responsabilidade fiscal. É fato que o Tribunal de Contas da União sempre admitiu isso. Admitiu no governo Fernando Henrique Cardoso, admitiu no governo do presidente Lula. Mas o ano passado disse que não podia mais. A partir do momento em que o Tribunal de Contas disse que não podia mais, não se fez mais isso. Portanto, em 2015, não existe nenhuma ilicitude nesse comportamento em relação ao Plano Safra. Ou seja, não há ato ilegal. E se não há ato ilegal, não há crime de responsabilidade. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Vamos imaginar, argumentando tanto. Nós vimos que pela Constituição um crime de responsabilidade só se configura quando o ato é do presidente da República. A lei deixa claro que quem faz a gestão do Plano Safra não é o presidente da República, é o ministro da Fazenda. O ato tem que ser do presidente. Tem que ser doloso. Não há. Aí, os denunciantes, na denúncia, curiosamente, dizem, olha, não há ato dela mesmo, mas houve uma omissão. Ela tem a responsabilidade de gerir toda a administração. Bom, se é assim, então o presidente da República, os governadores, os prefeitos, os senhores deputados têm que ser responsáveis por tudo que acontece nos seus governos, nos seus gabinetes. É essa a teoria? Se um funcionário dos senhores vier a praticar um ato ilegal, porque o senhor tem poder hierárquico sobre eles, os senhores serão responsabilizados, é correto que seja isso? É. Então, cassemos o mandato de todos aqueles que têm funcionários que pratiquem irregularidade dos seus gabinetes. Não é correto. As pessoas respondem por aquilo que a lei manda, por aquilo que lhe é imputável. O fato de alguém ter um poder de supervisionar a administração não lhes coloca na condição de ter praticado um crime. Senão, pais seriam responsáveis por crimes praticados por seus filhos. Senão, se responderia pessoalmente por atos praticados por pessoas sem que se tivesse má fé, apenas porque estavam trabalhando sob sua tutela, guarda e supervisão. Não existe crime de responsabilidade que não decorra de ato imputável diretamente ao presidente da República. E neste caso, não há este ato. No caso do Plano Safra, das chamadas situações de aludido empréstimo, não existe esta situação. E também aqui, repita-se, houve uma alteração da jurisprudência. Também aqui houve uma alteração jurisprudencial. Deverá a senhora Presidente da República responder por atos anteriores à mudança da jurisprudência do tribunal? É correto? É jurídico? Parece evidente que não. Finalmente, posso dizer que nos dois casos, se tenta invocar um crime de responsabilidade por violência, por um atentado à Constituição, por se ter ofendido a lei orçamentária. Nós estamos a anos-luz daquilo que a Constituição manda. Primeiro, repito, porque não houve ilícito. Segundo, porque tivesse havido ilícito, teria havido ilícito em tese contra a lei de responsabilidade fiscal nos dois casos. E violar a lei de responsabilidade fiscal não é violar a lei orçamentária, nem o orçamento. O tipo criminal da lei 1079 de 50 é claro, é violar o orçamento. Mas vamos imaginar que tivesse havido violação à lei de responsabilidade fiscal, ao orçamento. Onde está a má-fé da Presidência da República nos dois casos? Não há. Onde está o atentado à Constituição nos dois casos? Não há. Foram procedimentos adotados por vários governos. Foram procedimentos adotados por muitos anos. Foram procedimentos acolhidos pelos tribunais de contas do Brasil inteiro. Subitamente muda-se de posição e se quer aplicar uma sanção retroativa. Que atentado à Constituição há? Que má-fé há? Que ofensa a princípio básico e sistêmico que autorize uma medida violência como impeachment existe? O impeachment, eu disse no início da exposição e meu tempo já se acaba, só existe em casos extremos de ofender os alicerces do sistema.
Neste caso, estas práticas foram aceitas no Brasil por décadas. Nestes casos, as Cortes de Contas aceitavam esta situação sem reprimi-las. Nestes casos, houve uma mudança de orientação e se quer aplicar retroativamente a tipificação de um crime, como se ele existisse antes da mudança jurisprudencial nos dois casos, o que não existe. Neste caso, se quer pegar um pretexto para se construir a figura de um crime de responsabilidade. A denúncia, portanto, os senhores parlamentares, é absolutamente, manifestamente, improcedente. E diante disso, quero aqui voltar ao início. E quero dizer, senhores nobres deputados, e peço que leiam com atenção essa peça, ela é extensa, mas ela é elucidadora, ela é demolidora. Demolidora dos argumentos da denúncia. Peço que leiam, sem preconceito. Sem preconceito. Sem posições prévias. Está em jogo a democracia no Brasil. Está em jogo o Estado de Direito. Está em jogo o respeito democrático de uma presidente legitimamente eleita. Quem dela não gosta, terá um momento nas urnas de manifestar a sua opinião. Mas não através de rupturas constitucionais que se manifesta essa opinião. É, portanto, que digo aos senhores e às senhoras que, neste caso, por inexistir crime de responsabilidade configurado, que, neste caso, por não existir ato ilícito atribuível ao presidente da República, por não existir ato doloso em nenhuma das duas situações, um processo de impeachment equivaleria ao rasgar da Constituição Federal de 1988, se fosse acolhido. Seria, se me permite a licença, senhor presidente, e a força das palavras, seria um golpe. Um golpe, não porque o impeachment não está previsto na Constituição, porque está, mas um golpe porque este impeachment, com base nesses fatos, golpeia a Constituição, atinge a institucionalidade e afronta o princípio básico do Estado de Direito. O Brasil não pode conviver com rompimentos institucionais. Um novo governo não pode nascer com esta pecha de ilegitimidade, seja ele qual for, e sejam quais forem os homens que vierem a compô-lo. E é necessário, portanto, que todos nós, que juramos cumprir a Constituição, juramos honrá-la e respeitá-la, a defendamos nos seus pressupostos básicos. Este processo de impeachment, em primeiro lugar, é nulo de pleno direito. Foi realizado em desconformidade com a Constituição. Está sendo realizado em desconformidade com a Constituição. E hoje mesmo, eu li nos jornais, que Sua Excelência, o Presidente da Casa, pretende construir um processo de votação em plenário que favoreça a aprovação do impeachment. Isso é a materialização do desvio de poder. Isso é a confirmação da ilegalidade. Isso é a confirmação de que não existe base para um processo de impeachment. E mais, que não se force uma retórica jurídica quando os fatos não se combinam ao texto constitucional. Que não se pretenda, efetivamente, atingir os direitos e garantias de uma democracia por uma mera situação de disputa política que, obviamente, pode ser absorvida nos marcos constitucionais existentes, mas jamais o será se houver violência. Cito apenas algumas frases que servem como corolário daquilo que disse, antes que possa apresentar os pedidos desta comissão. O primeiro deles vem de um ilustre parlamentar falecido, ex-ministro da Suprema Corte do Brasil, Paulo Brossato. É a frase de abertura do nosso pedido, da nossa defesa. Ele diz: o fato de ser impeachment um processo político não significa que ele deva ou possa marchar à margem da lei. Este processo foi instaurado, marcha contra a lei e não tem os pressupostos legais para a sua admissibilidade. Outra frase que gostaria de mencionar, senhores parlamentares. Outra frase que gostaria de mencionar, senhores parlamentares, se assim me é permitido. É uma frase que talvez seja uma avaliação definitiva sobre o que seja um Estado constitucional. Vem de Thomas Paine e serve para qualquer tentativa de constituir um novo governo a despeito da Constituição que nos rege. Dizia Thomas Paine:
Um governo sem Constituição é um poder sem direito. Caso um novo governo nasça de um processo de impeachment, com um golpe à Constituição Federal de 1988, ele não terá direito. Pode ter poder enquanto ele durar, mas não terá direito. Não terá estabilidade, não terá condições democráticas de reunir as energias necessárias para que o país possa, em conjunto, sair da crise. É, portanto, nesse sentido que proponho, em primeiro lugar, a aceitação das preliminares invocadas, para que seja anulado esse processo ab início, porque contrariador da Constituição e das nossas leis. Proponho que sejam rejeitadas as denúncias, porque ineptas, e porque não encontram amparo na Constituição por não existirem crimes de responsabilidade passíveis de serem imputados à Presidenta da República por tudo aquilo que foi exposto. Os requerimentos são afirmados textualmente na defesa. Se pede anulação, se pede reabertura de prazos, se pede a improcedência. Peço, portanto, que Vossas Excelências, uma vez que meu tempo se esvai, que considerem, acima de tudo, o honroso dever que todos os senhores receberam, e que eu também recebi quando pertencia a esse parlamento, de honrar a democracia, de honrar o Estado de Direito, independentemente das nossas convicções políticas e ideológicas. Que façamos do país o país que vem sendo desde a Constituição de 1988. Um país que disputa, um país que diverge, mas um país que respeita as suas instituições. Honremos com a nossa Constituição. Honremos com o Estado de Direito. Essa é a nossa missão. Não se admite, nos tempos atuais, no nosso país, depois de tantos anos da ditadura militar de 1964, um golpe à Constituição. Isso não será admitido. A história nos observa. O mundo nos observa. E, portanto, nenhum de nós, jamais, por maior que sejam suas visões e raivas atinentes à atual governante, tem o direito de romper com a ordem institucional estabelecida num verdadeiro Estado democrático de direito, que pertence a todos os brasileiros e todas as brasileiras. Eu gostaria de agradecer, eu gostaria de agradecer a exposição. Ministro, eu gostaria de aproveitar que Vossa Excelência já está indo, a agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e dizer uma coisa para Vossa Excelência. Primeiro, Vossa Excelência foi muito bem recebido por essa comissão. Segundo, um dos primeiros atos que essa mesa fez, seu ministro, foi distribuir para cada um dos membros titulares e suplentes um exemplar da Constituição. Terceiro, fomos pessoalmente, toda a mesa e o relator ao Supremo Tribunal Federal. Apenas para dizer uma coisa, o artigo 2º da Constituição, a harmonia e independência entre os poderes, ele é absolutamente fundamental para a democracia. Dizer que esta presidência, e falo em nome de toda a comissão, esta presidência tem utilizado como fonte absoluta de todas as decisões a Constituição Federal. E depois, sempre à luz do direito, a 1079, o rito de 92, lembrando, ministro, que em 92, durante este exato momento, na 10ª sessão, deputado Molon, na 10ª sessão, para apresentação, se for o caso, se o denunciado assim quiser, não houve nenhuma reunião. Esta é a 8ª reunião. Porque uma denúncia de mais de 5.000 páginas e documentos, se ela não tiver oportunidade, se essa comissão não tiver oportunidade de esclarecimento da denúncia, aí sim a gente poderá estar cometendo um equívoco e um grave erro. A essa comissão, senhor ministro, e agradecendo e finalizando, nos compete admitir ou não, dar admissibilidade ou não. Não sabemos quando e como será o relatório do deputado Gilvar Arantes. Mas lá no Senado Federal, em caso de admissão pelo plenário, aí sim, se fará dilação de prova, se fará oitiva, se fará testemunha, aí sim é o local
onde será feito o julgamento, porquanto todas as decisões foram pautadas na decisão do Supremo Tribunal Federal. E o próprio ministro Barroso fala, momento de diligências para esclarecimento da denúncia, sem desconsiderar, claro, o julgamento político da admissibilidade, mas jamais desconsiderando os aspectos jurídicos e técnicos. O senhor foi muito... Seja muito bem-vindo e está... Vossa Excelência... Já falamos, Júlio. Obrigado, ministro. Muito obrigado, parabéns pela sua exposição. E o senhor está dispensado, senhor ministro.